Olá pessoas! Nas últimas semanas eu comentei bastante sobre as últimas revistas mensais que estão saindo agora pela Panini, tanto da DC quanto da Marvel. E eu comentei um pouco sobre o novo formato que está sendo adotado pela Panini Brasil para lançar esses quadrinhos, né? Para você que não sabe, nos últimos meses houve grande turbulência por parte dessa mudança no material de publicação. Mas vamos fazer uma comparação rápida do material antigo e do material atual e ver os prós e contras e comentar um pouco sobre esse novo formato que a Panini está adotando. Vamos começar com o antigo, né? Temos aqui um exemplo qualquer do formato antigo, né? Até mês passado e que algumas revistas ainda estão adotando, né? As revistas que já estão no novo formato da Marvel são todas. E da DC, só Superman, Liga da Justiça e Shazam. Todas as outras ainda estão com esse formato e vão continuar assim por algum tempinho, mas a Panini já comentou que todas as revistas vão adotar o novo formato. Mas como é o formato antigo? Capa couché, mole, miolo LWC e grampeada na lombada, né? Como é o novo formato? Vou pegar aqui um exemplo, também, qualquer. Capa cartão, então ela é bem mais durinha, né, que a outra, né? Você repara aqui, ó. Eu faço isso e ela volta para a posição que ela tava. Se eu fizer isso com a outra, ó, sente a diferença? É que é muito difícil de você perceber isso sem estar com a revista em mãos. Mas eu tô tentando fazer o máximo possível para você perceber isso. E o miolo também é LWC, segundo o site da Panini. Porém, se você pega assim, em uma mão, uma revista, e na outra, a outra revista, você percebe sim uma diferença entre os dois papéis. O papel do miolo dessa aqui é muito mais grosso que o papel daqui. Mas esse formato aqui novo... Eita! Mas esse formato aqui que a Panini está adotando agora não é novidade para os brasileiros, tá? Vamos fazer uma retrospectiva sobre os formatos de quadrinho no Brasil. Depois da era Abril, em que nós tínhamos formatinhos, né? Que eu não vou comentar porque eu praticamente não tenho um formatinho na minha coleção, nós ficamos acostumados por muito tempo a ter isso aqui. Isso aqui é um exemplo qualquer do que nós tivemos até 2012, não, até 2015, 16 mais ou menos, que foi quando entrou o formato, vamos dizer, isso aqui é o formato estadunidense, né? Não o formato estadunidense nesse sentido de tamanho, mas formato de publicação, né? Porque é assim que as revistas saem lá nos Estados Unidos. Esse é exatamente não, né? Porque sempre tem uma diferençazinha ou outra, mas é bem assim que as revistas saem lá fora. Esse formato aqui, que era o formato brasileiro, por assim dizer, né? Que eu não sei de nenhum outro país que publicava desse jeito, era também capa couché, molinha e papel jornal, tá? Muita gente pegou essa fase aqui, né? Porque ela também não é tão antiga assim. E nós estávamos acostumados com esse formato. A coisa começou a mudar de verdade na revista do Espetacular Homem-Aranha, em que teve duas versões. No caso, a edição Amigão da Vizinhança e a edição Espetacular. Toda a série Espetacular Homem-Aranha V1 saiu nesses dois formatos, né? Uma custando R$ 8,20, que era a Espetacular, e a Amigão da Vizinhança custando R$ 7,60. Praticamente R$1 de diferença. E uma tinha papel jornal e a outra tinha papel LWC. E esse foi o método que a Panini achou de medir qual a preferência do leitor brasileiro. Na época em que eu acompanhei isso aqui, eu não sabia essa diferença. Eu só fui comprando a que eu achava na banca e tanto faz. Mas isso aqui ditou a mudança no nosso formato. Então nós saímos do formato brasileiro, papel jornal, abolimos de vez o papel jornal e começamos a entrar no método estadunidense, né? O formato padrão que saía lá fora. Nosso primeiro contato com o formato Panini, né, capa cartão e miolo LWC, foi aqui, Universo DC Renascimento. Pelo menos que eu tenha notícia, né? Eu não sei de nenhuma outra revista que teve capa cartão desse jeito antes daqui. Pois bem, isso aqui era uma revista especial, tanto que teve 3 capas variantes, né? 2 capas variantes, né? 3 com a padrão, que é essa aqui, uma sendo exclusiva da Amazon. E essa aqui é uma revista especial, foi muito aguardada, tanto lá fora quanto aqui dentro. Lá fora ela saiu no formato padrão. Aqui, por ser uma revista especial e tal, saiu desse jeito. E na época que isso aqui saiu, ninguém reclamou.
Porque é uma revista especial, né? É um negócio que o pessoal tava antecipando muito. Então a Panini deu uma caprichada a mais. Tanto que a edição brasileira é muito melhor em vários aspectos em relação à edição estadunidense. Porque a nossa edição, quando você abre, tem uma folha de rosto, depois tem um textinho introdutório da Diane Nelson, né, que é a presidente da DC, uma introdução de 2 páginas, depois começa a história, e por último tem todo o editorial, e mais umas imagenzinhas aqui das capas variantes, e uns extras aqui falando das revistas que iam começar na época. Isso aqui tudo não tem na edição estadunidense. A edição estadunidense você abre, já começa a história e termina com a história. Então a nossa edição brasileira já é muito melhor em vários aspectos. Mas ela saiu na época com R$13,90, sendo bem mais cara que uma edição regular da época, né? Mas repara que ela era bem mais grossa que uma edição da época também. E com esse papel, então na época, ninguém reclamou disso aqui. Ninguém. Nossas revistas continuaram seguindo esse padrão aqui, né? O padrão estadunidense, com um preço médio, com um preço normal de R$7,50. Todas as revistas do Renascimento mensais tinham esse padrão, tinham esse preço, né? Depois nós tivemos esse formato, né, de padrão Panini em Grandes Achos Batman, né, que também saiu com capa cartão e miolo LWC um pouquinho mais grosso. E de novo, era uma série especial, uma minissérie, né? Teve só 14 números. Então, ninguém reclamou. Ele era também mais ou menos o mesmo tamanho de uma revista normal, na verdade um pouquinho menor, né? As revistas mensais padrão tinham 52 páginas, essa aqui tem 44. Era um pouquinho mais caro, mas ninguém reclamou, porque era uma série, uma minissérie do Scott Snyder e tal, com muita gente. Então, um evento especial, então ninguém reclamou também e acompanhamos. Depois tivemos esse formato se repetindo no Guerra Civil 2 da Marvel, que, de novo, foi um evento especial, com capa cartão, miolo. Nesse caso aqui, o miolo é com a mesma gramatura disso aqui, e não com uma gramatura maior que nem aqui. E de novo, isso aqui é um pouquinho mais grosso que uma revista mensal da Marvel na época. Óbvio que não tão grossa quanto Homem-Aranha, né, que sempre foi uma revista grossa nessa época. E aqui nós tivemos também um preço maior que o normal. Aqui foi R$15. Mas de novo, um evento, 6 edições, minissérie e tal, ninguém reclamou. Entre 2016 e 2018, que foi o período do Renascimento no Brasil, nós nos acostumamos ao formato estadunidense, com preço médio de revista de R$7,50 para todas elas, menos Lanternas Verdes, porque Lanternas Verdes sempre foi mais grossa, né? Porque tem 2 revistas aqui dentro. Teve mais páginas, né? As normais tinham em média 52 páginas e Lanternas Verdes tinha 92. Então, era R$14 Lanternas Verdes. Então, era justo pagar mais porque a revista é mais grossa, tem mais conteúdo. Aí chega o tempo passa. O tempo passa e começa a sair aqui no Brasil Batman Cavaleiro Branco, que aí eu comecei a estranhar um pouco, porque essa revista, pegando em comparação a outra minissérie do Batman, ela é muito mais fina. Reparem. Acho que assim fica legal pra vocês verem, ó. Ela é muito mais fina que Grandes Achos Batman. Porém, o preço é o mesmo das revistas mensais na época, R$7,50, com capa cartão e papel um pouquinho mais grosso também. E era R$7,50. E aí comecei a estranhar, tipo, caraca, qual a necessidade disso, né? É uma série mais curta que Grandes Achos, não tão antecipada, mas ser tão fininha assim por R$7,50, já comecei a estranhar. E aí a Panini começa a anunciar que as novas revistas que vão começar agora, né, no caso já começaram, Superman e Liga da Justiça vão sair num outro formato. Eu já comentei muito sobre isso num vídeo só sobre essa mudança de formato, então vou deixar aí no card pra vocês. E a Panini não justificou. Mas agora vamos começar a realmente falar do formato novo da Panini, né? Você pode ver que aqui comigo eu já tenho um bocado de revista nesse formato. Já tenho aqui comigo Capitão América, que já tem primeiras impressões, Vingadores, Espetacular Homem-Aranha, Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Shazam 1, Liga da Justiça 1, Liga da Justiça 2, Superman e Superman 2. Então, eu já tenho um bocado de revista nesse novo formato para comentar. E temos que fazer uma pequena distinção entre as revistas da Marvel e da DC. Por quê? Vou pegar aqui um exemplo qualquer. Shazam e Homem de Ferro 2. Se eu botar na luz, você já vai reparar a diferença. As da DC são brilhosas e as da Marvel são foscas. Por que fazer essa diferenciação? Não tenho nem ideia. No que isso implica
realmente assim na hora de comprar a revista? Na realidade, nada. Essa parada da capa ser fosca ou brilhosa só interfere em uma coisa que eu já vou comentar. Mas vamos lá. Prós e contras de cada uma. Cara, pró. Com essa nova gramatura, as cores parecem ficar um pouco mais vibrantes, parecem ficar mais vivas, né, na página, né? Porque na revista antiga, né, vou estar botando aí um enxerto para vocês, as cores ficavam muito mais vivas do que no formato do papel jornal, mas não ficam tão vivas quanto nessa nova gramatura, né? Agora, esse é o único pró que eu posso dizer desse novo formato. Agora, contras. Vamos lá. Primeiramente, o preço aumentou bastante. Vamos pegar os 3 exemplos da DC que eu tenho aqui, né? Que como eu acompanho muito DC, eu posso comentar mais sobre DC e eu não vou poder falar tanto da Marvel, né? Mas vamos lá. Como eu já falei, DC, durante o Renascimento, tinha um padrão de R$ 7,50 por revista. Liga da Justiça tem 52 páginas. Em média, é o mesmo número de páginas que a maioria das revistas do Renascimento. E tá R$ 9,90. Shazam, 60 páginas, um pouquinho a mais do que o padrão Renascimento. R$ 10,90. Super-Homem, 68 páginas, um bocadinho a mais do que o padrão do Renascimento. R$ 11,90. Então, na prática, é R$ 12, R$ 11 e R$ 10, cara. Então, se antigamente, com revista de R$ 7,50, você comprava 4 revistas com R$ 30, né? Agora, você vai conseguir comprar 3 revistas com R$ 30, se você comprar todas com o preço da Liga da Justiça, né? Porque se for no preço de ação, você vai conseguir levar só 2, e do Superman também só 2. Então, isso implica diretamente na quantidade de revistas que você vai conseguir comprar. Tá certo que, por enquanto, todas as revistas não estão com esse preço. Mas a Panini já falou, vai mudar o preço, vai mudar o formato. Então, praticamente todas as revistas vão sair por R$ 9,90. Então, isso literalmente implica diretamente a gente, consumidor de quadrinhos, na quantidade de quadrinhos que a gente vai comprar. E isso é muito preocupante, porque, por exemplo, quando eu vi essa notícia no site da Panini, eu comecei a ficar bem preocupado e tive que falar, cara, R$ 10 a mensal? Como assim? Isso tá caro. Eu vou ter que ver aqui qual revista eu vou continuar acompanhando, porque eu vou ter que parar de acompanhar algumas. Na hora da DC, como a Panini tentou remediar isso? No Renascimento, nós tivemos as seguintes revistas mensalmente: Liga da Justiça, Super-Homem, Action Comics, Batman, Detective Comics, Jovens Titãs, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Lanternas Verdes. 10 revistas. Qual era o valor da assinatura da DC nessa época? R$ 80. Se você fizer as contas, você vai ver que R$ 80 para 10 revistas, cada uma R$ 7,50, mais Lanternas Verdes a R$ 14, você vê que valia a pena assinar. Mesmo considerando que Liga da Justiça não entrava na assinatura. Liga da Justiça da América não entrava na assinatura. Agora, qual o valor da assinatura para as revistas novas, nesse novo formato? Vamos lá. Quais revistas estão nessa assinatura? Liga da Justiça, Super-Homem, Batman, Detective Comics, Mulher Maravilha. Então você repara que agora são menos revistas, mas o preço também está quase a metade. Agora é R$ 50 a assinatura. Percebe que agora está valendo ainda mais a pena assinar a revista, porque eles aumentaram o preço das mensais e diminuíram o preço da assinatura. Então agora vale muito mais a pena você assinar. Se o serviço é bom ou não, isso é para outro vídeo que eu vou comentar sobre como é assinar Panini. Mas se repara que eles fizeram uma pequena jogada nisso, para tentar trazer mais gente para o lado da assinatura e menos para o lado da banca. Porque o mercado de banca é um bocado confuso. E parece que as pessoas estão largando a banca para comprar mais na Amazon, ainda mais agora que a Amazon está vendendo quadrinho de banca, revista mensal. E assim, vendendo direto no site da Panini, eles economizam o preço da distribuição para bancas, que é o que toma bom pedaço disso aqui. Comentando tudo isso, vamos voltar para os contras, porque não acabaram. O que mais me incomoda nessas mensais, sem dúvida, é que papel cartão marca muito fácil. Como assim? Se você pega uma revista no padrão estadunidense e você faz isso, ele não dobra tanto. Tipo,
a parte do grampo, ela quase não fecha, né? Ela continua quase que completamente reta. Se você forçar bastante, ela começa a curvar. Mas você repara que quase não fica marca aqui na lombada, né? Agora, você faz uma marquinha, você faz uma forcinha de nada numa dessa aqui, ó. Olha isso, ela já começa a curvar. E o pior, marca e muito a capa. Qualquer coisinha que você faz numa revista desse novo formato, marca bastante a revista. Praticamente todas as revistas que eu tenho aqui estão marcadas porque é impossível você transportar ela de um lugar para o outro sem marcar elas. E como eu vou para a universidade, dou aula e tudo mais, eu carrego o quadrinho comigo sempre e todos eles estão marcados. O único que eu consegui deixar sem marcar desse jeito é o Homem-Aranha. Todos os outros estão marcados e não tem como salvar. Tipo, essas aqui, além de ser mais difícil de marcar, você consegue disfarçar, né? Você deixa ela aberta um tempo, fazendo pressão, a marca some. Essas aqui não sai de jeito nenhum. Já era, tá marcado para sempre. E o último contra que eu tenho para comentar sobre esse novo formato, é sobre o armazenamento. Porque vamos lá. Esses quadrinhos aqui, se você for reparar, a diferença da lombada para a borda, né? A lombada sendo aqui e a borda aqui, não é tão grande assim, né? Agora aqui é bem grande, porque o papel, por ter uma gramatura maior, ele não fecha direito. Tanto que se eu fizer, tipo, se você olhar aqui, ele não está completamente fechado, ele sempre vai abrir um pouquinho. Então ele tende a abrir um pouco mais. Tanto que se eu deixar ele assim, ó, a capa já começa a abrir. Esse aqui, pera aí. Aqui, ó, se eu fizer assim, ó, ele não abre. Se eu fizer isso nesse aqui, ó, ele já dá uma abertura um pouquinho maior, principalmente aqui. Então você repara aqui, tipo, eu posso fazer nada com isso aqui, que se eu abrir ele, já está marcado aqui o meio da revista, porque o papel não fecha direito. O que isso quer dizer? Que quando você tiver um bolo de quadrinho, por isso que eu trouxe todos eles aqui, você vai ter isso aqui, ó. Repara, a diferença do tamanho desse lado para esse é muito grande. E se você for que nem eu, que deixa assim em estante, né? Você sabe que os quadrinhos se pressionam, né? Eles acabam ficando pressionados para caberem na estante. E papel, cartão precisa respirar. Então, se você pressionar ele, vai ser mais complicado, né? Porque ele vai fazer mais pressão contra o outro para ser armazenado. E 2, ele não vai poder ficar tão pressionado assim porque ele precisa respirar. E se ele não respirar, sabe o que acontece? A mesma coisa que acontece se você pegar um desses quadrinhos aqui de capa cartão, né? E botar um saquinho. Se você não reparou, toda a minha coleção eu boto em saquinhos, né? Esses saquinhos aqui para armazenar quadrinho, né? Tudo isso aqui é plástico para guardar quadrinho. Eu só não boto capa cartão. Por quê? Porque é consenso entre os colecionadores que capa cartão precisa respirar. Se você bota, ele precisa respirar, no caso, muito mais que papel jornal ou papel LWC de gramatura pequena. Se você bota um papel desses aqui em jornal, você tem que folhear ele em, sei lá, 6 meses. De 6 em 6 meses, 9 em 9 meses, você tem que folhear para ele se manter respirado, né? Para ele não começar a suar dentro do saquinho. Esse aqui, ele precisa ser folheado a cada 2, 3 meses. Então, ele precisa respirar muito mais. E ele soa muito mais rápido do que o quadrinho normal. O que isso quer dizer? Se você botar um quadrinho desse num saquinho, e ele começar a suar, o que acontece? Principalmente se a capa for brilhosa desse jeito. O que acontece? A tinta vai grudar no saco. E aí, com o tempo, o suor do quadrinho vai secar. E o que isso vai acontecer? Quando você for tirar ele do saco para ler, toda a tinta da capa e contracapa vai ter ficado no saquinho. Então, isso aqui é um desastre de organização. Tanto para essa parada de pressão, e essa parada de pressão piora a coisa, porque ele fica mais grudado no saquinho. Então, se você deixa esse quadrinho aqui meio que solto numa estante, tem chance dele suar, você ver e tirar, e não acontecer nada, você conseguir salvar o quadrinho. Já ele, no meio de outros quadrinhos também, nesse formato, pressionados um contra o outro para caber numa estante, suando, precisando de respiração, o que vai acontecer? Todos eles vão grudar no saco e você vai perder tudo. Então, esse formato aqui, pra mim, foi burrada total da Panini. Isso me lembra muito
na época da Abril, em que eles começaram com um formato chamado Super Heróis Premium. Não sei se você lembra. O que era o Super Heróis Premium? Quadrinhos um pouquinho maior que o formatinho, com capa cartão e papel melhor. Isso abriu muito, porque era caro demais, era gourmetizado e quebrou a Abril. A Panini falava que o preço de R$7,50 pro formato que eles estavam na época era um valor já defasado. Esse valor aqui é inviável, né? Tá, não é inviável, só vai diminuir muito a remessa de quadrinhos. E esse formato aqui, cara, eles falam que é pra durar mais na coleção e valorizar o seu dinheiro, não sei o que e tal. Mas isso aqui pra coleção é uma porcaria. Cara, os meus quadrinhos de papel LWC normais estão desse jeito aqui há muito tempo. Tipo, sei lá, desde que eu terminei desde que eu comecei a ter uma coleção realmente grande. E eles são perfeitos. Não perdi um. E esses aqui, eles também estão pressionados, tipo... Isso aqui é capa cartão. É Grandes Astros Batman e Cavaleiro Branco. Eles estão aqui. Você repara que eles têm um espacinho entre eles pra respirar. Esses aqui, ó... Esses aqui já não tem tanto espaço entre si. Mas eu mantenho esse lado aqui um pouco mais solto, justamente para eles respirarem. Ou seja, eles não grudam e não transpiram tanto. Pelo menos não tanto quanto eu, né? Tá calor do caralho aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui, pressionado, vai descascar, vai grudar, vai grudar um quadrinho no outro e vai estragar tudo. Então é isso. O que eu acho desse novo formato da Panini? Uma burrada total, tá? Uma coisa é você botar esse formato premium pra minisséries, eventos e coisas especiais. Outra coisa é você botar pra mensal normal. Aumenta o preço, é um desastre pra organizar e arrumar e expor e catalogar e colecionar no geral. E não tem por que fazer isso, tá? Eu preferia que eles aumentassem um pouquinho o preço e mantivessem um formato anterior do que isso aqui, porque eu vejo muita gente comentando sobre o quesito preço, né? O quesito dinheiro na coisa, mas não comentando sobre essa parada de organização e armazenamento, que é o que mais interfere e o que mais me incomoda em capa cartão. E... é isso, cara. Manda esse vídeo pra quem tá esquecendo ou que não tá comentando sobre esse lado de armazenar quadrinho e capa cartão, que é muito importante, sério. Eu acho que a Panini não tá ligada nisso e ainda dá pra consertar isso se a Panini quiser. Mas parece que ela não quer, né? Então, é isso. Eu vejo você no próximo vídeo e falou!